Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Boninho, bora começar falando de um cara que eu sei que você também tem as suas ressalvas a nível de futebol, que é Juliano Galopo. Foto dele, produção, pra gente então comentar um pouco deste jogador, desta possibilidade. Galopo, então, que é um jogador que agora tem uma certa disputa na Argentina para quem vai levar, então, Juliano Galopo. Belmonte deu uma entrevista hoje para TNT Sports, onde ele revela uma oferta do Rosário Central, da Argentina, pelo Juliano Galopo, mas diz que o São Paulo quer um pouco mais por ele. Minha apuração, Vitor Boni, ofertaram 19 milhões de reais pela metade dos direitos dele, né? O São Paulo tem 100%, mas o São Paulo quer chegar ali em 25, 30, quem sabe, para tentar tirar um pouco mais. Para mim já é um bom valor, acho que o São Paulo pode sim pensar em negociar, até porque seria metade dos direitos dele, né? Então não é uma proposta que é pelo todo, pelo 100%. Acho que faz sentido e esportivamente ele pouco entrega pro São Paulo, Boni. Concordo completamente, ainda mais porque vai ser muito difícil São Paulo tirar o que pagou pelo Galopo, né? E ainda mais um lucro seria muito difícil numa negociação pelo Galopo. É um jogador que não conseguiu entregar, ainda tem muitas irregularidades nesse time do São Paulo. Teve aquele processo todo, aquele período todo em que passou afastado por lesão, que acabou prejudicando também o seu rendimento. Mas de qualquer jeito é um jogador que não se encaixa, né, no meio de campo. Não se sabe exatamente qual é a posição que ele faz. Óbvio, tem as funções em que ele rende um pouco melhor, mas em nenhuma consegue ser um jogador de destaque. Nada mais do que uma peça para compor elenco. Aquele período em que ele foi goleador no Campeonato Paulista logo antes da lesão, mascarou um pouco do que é o Galopo, né? Então ficou uma imagem de que o Galopo poderia ser um jogador decisivo e até o momento não conseguiu mostrar isso, jogando na sua função ali no meio de campo. Então, acho que o São Paulo tem que tentar recuperar uma parte do dinheiro investido, pelo menos, e essas notícias que você traz, principalmente do interesse do futebol argentino no Galopo, são muito interessantes. São Paulo já tem que começar a pensar em liberar o Juliano Galopo. E aí, claro, para esclarecer também, porque saíram muitos boatos aí sobre uma oferta do Boca Juniors. De fato, houve uma sinalização de intenção de oferta ao São Paulo há cerca aí de uns 20 dias que a gente comentou. Houve uma nova por agora aí também melhorando um pouco essa oferta, mas nada chegou à mesa do São Paulo de forma oficial até aqui, Boni. Então o São Paulo está esperando e vale um certo lembrete também que o próprio Galopo torce para o Boca Juniors, então ele daria preferência para o Boca Juniors em caso de ofertas parecidas. Claro, o São Paulo, por sua vez, dá preferência a quem pagar mais, independente de quem seja. Pode ser o Boca, pode ser o Rosário Central. Mas essa concorrência dele mostra o que foi ele no Banfield, não no São Paulo. Porque no Banfield ele era visto como uma joia do mercado nacional, vai para o São Paulo, 2, 3 anos depois, né, que ele sai do mercado, ele ainda é bem visto pelos clubes, né? O Boca Juniors, então, que é um clube gigantesco, assim como o Rosário também é um time grande, quer contratar Galopo. Então, mostra um pouco o nível que ele já apresentou no Banfield. Acho que no São Paulo é um fato que ele não conseguiu repetir o feito, repetir a dose, e aí agora vai pensar em ser negociado. Mas eu acho que assim, Boni, por esses valores já, 19 milhões, claro, São Paulo entende que pode um pouco mais, beleza, show de bola, acho que tem que buscar mais, mas já por esse valor, eu já acho muito interessante uma venda, viu? Eu também achava muito difícil que viesse alguma proposta pelo Galopo, porque, pelo que ele vem mostrando, né? Mas como você disse, a imagem do Banfield foi o que ficou de um jogador que era muito promissor. No São Paulo não se confirmou. Até a chegada foi um pouco esquisita, né? Óbvio, teve toda aquela questão do Bitcoin e tudo mais. O Rogério Ceni, que era o técnico na época, quando ele vai comentar a chegada do Galopo, ele disse que foi, na verdade, uma oportunidade que chegou para a diretoria, não passou por ele, né? Não era um desejo dele exatamente a chegada do Galopo. E desde então não conseguiu ter um largo período rendendo bem com a camisa do São Paulo, só justamente aquele período no Campeonato Paulista de 2023. Depois se lesionou, ficou fora. Naquele momento mesmo ele estava jogando um pouco mais avançado. Depois não tem mais espaço para ele jogar na função que ele estava jogando com o Rogério Ceni. E agora ele vai rondando ali pelas funções no meio de campo, né? Joga um pouco de segundo volante, às vezes é escalado como um meia, um pouco mais avançado, já jogou mais aberto também. E nenhuma das 3, 4 funções que ele faz ali na região do meio de campo ele consegue se destacar. Então já teve o tempo de adaptação. É óbvio que a gente não pode cobrar que um jogador, ainda mais um estrangeiro,
chegue já completamente adaptado, ainda mais um jogador jovem como o Galo, mas ele já tá aí já faz um tempo, né? Já tá no São Paulo faz um tempo, e tem um momento que você tem que chegar à conclusão de que o investimento talvez não tenha dado certo, e faz parte, apostas são assim. O problema do Galo é que foi muito caro, então agora é questão de recuperar parte desse prejuízo, e isso pode ser aproveitado com esse interesse do futebol argentino. Oferta do Rosário, então, Boni, para a audiência que está com a gente, 3,5 milhões de dólares, 50% dos direitos do Galo. São Paulo tem 100%, manteria então metade do seu passe e 3,5 milhões. O São Paulo, nesse momento, quer buscar 4 milhões de dólares, quem sabe, aí para conseguir vender Galo, que seria ali mais ou menos 22 milhões, né? Por aí seria um valor acima de 20 milhões de reais, e aí acho que faz total sentido, né? O São Paulo pagou 30 à época lá atrás, e acho que voltar 20 por assim, metade do passe, acho que faz sentido pro São Paulo tentar o negócio, pô. Pra mim não é um negócio que fica ruim, é claro, pro bolso do clube, e aí assim, a gente torce para que ele consiga ter uma sequência lá, caso ele vá bem, porque aí ele pode ser mais uma vez vendido, e aí o São Paulo pode zerar o prejuízo e assim, quem sabe ter até lucro pelo Galopo em um curto prazo, né? Acho que ele na Argentina vai deslanchar, volta para casa, de repente volta ao estilo que ele mais era favorecido para jogar futebol. Na Argentina ele foi bem no Banfield. Eu acho que faz sentido, então. Tá aí as informações de Juliano Galopo, meia do São Paulo, então tem essa possibilidade de ser negociado, então, com o futebol da Argentina. Boca Juniors ainda não enviou oferta, mas deu essa intenção ao São Paulo. Tem uma oferta na mesa já do Rosário Central da Argentina. Vitor Boni, o chat participando com a gente aí também, muita gente perguntando de Thiago Mendes, Alexandre, a gente vai tirar essas dúvidas aí. Eu sei, tá chato falar já de Alexandro, tá chato já falar aí de Thiago Mendes, os nomes que a gente vem comentando, ó. O William Pereira Alves manda, fala do Galopo também, né? Fala que se ele jogar na do Luciano ele rende mais, mas eu acho que é uma questão mais, Boni, de um cara que já jogou em várias funções e não se encontra de repente, né? Eu acho que não é nem, claro, uma questão posicional dele, mas é que ele, claro, não teve uma grande sequência em uma única função, mas ele também acho que não tem esse nível todo que ele chega com esse status. Por quê? Porque ele é a contratação mais cara da história do São Paulo, 30 milhões de reais. Quando ele chega já com esse status, a gente espera um craque, a gente espera um astro. A gente espera um cara que chegue no meio do campo e resolva. Ele não é esse cara, ele não é esse craque, ele não é esse astro. Acho que é a expectativa pelo valor. Se o Galopo fosse 10 milhões, acho que seria menos, assim, criticado pelo São Paulino, talvez, né? Ficou muita expectativa errada sobre o que é o Galopo, né? Muita gente imagina que ele é um camisa 10, um pifador, mas ele não tem tanta qualidade no passe assim, começa por aí. Ele não é um cara que dá aquele passe que rompe linhas, ou aquele passe diferenciado. E também não é um jogador que tem uma condução de muita qualidade, né? Então, para ser um jogador de saída de jogo, é muito complicado. Para ser um camisa 10, ainda mais. É um jogador que tem como uma das qualidades a finalização. Realmente, na finalização, quando ele está um pouco mais próximo do gol, ele consegue se destacar, como foi no Campeonato Paulista. O Rogério Ceni colocou ele um pouco mais ali como um 9, um falso 9. E na questão do posicionamento ele foi muito bem. E também, quando precisou finalizar, conseguiu se destacar. Bate pênaltis, é um craque na cobrança de pênaltis, mas a situação de cobrança de pênalti é rara no futebol se a gente pegar a relação com a minutagem que tem o jogo, né? Então, não vale a pena ter um jogador assim para essa função. Não consegue se destacar nas outras funções que exerce no meio de campo, não é um jogador pifador, não é um jogador, um exímio jogador para colocar na saída de bola, então acaba perdendo espaço naturalmente, tanto que já está perdendo espaço com o Zubeldia já está entendendo como é o funcionamento do Galopo. O que resta agora é realmente ver se vale a pena vender, se vale a pena deixar como um jogador para compor elenco, e eu acho que nessa situação não tem outra alternativa senão tentar recuperar parte desse prejuízo que foi o que foi pago na contratação dele. Tá aí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!